Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo em paz? Estamos aqui em mais um momento, né, para estudarmos um pouquinho mais. Falaremos hoje sobre grandezas, né, razão e proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá certo? E vamos lá para a nossa aula de matemática. Razão e proporção, nós temos aí conceito básico, né? Uma razão é uma comparação entre duas grandezas, certo? Que é o quociente entre dois números, e a proporção é a igualdade entre duas razões, certo? É importante vocês se ligarem aí nessa partezinha vermelhinha que está aqui do meu lado esquerdo. Atenção, né? Para você encontrar a razão entre duas grandezas, a unidade de medida terão de ser as mesmas, ou seja, se uma grandeza estiver em metros, a outra tem que estar em metros. Se uma grandeza estiver em quilômetro, a outra tem que estar em quilômetro. Tá certo? As duas medidas precisam estar na mesma unidade. Beleza? Vamos lá, dando continuidade. Então, especificamente em razão. O que é razão, né? É a divisão entre dois números. E aí está mais claro para vocês o que é ela, propriamente dita. Se você observar aqui acima, eu tenho aí a razão 2/5, certo? Ou 2 dividido por 5. O 2/5 está na forma de fração, né? Que o numerador recebe o nome de antecedente e o denominador recebe o nome de consequente, tá certo? Mas podemos muito bem representar esse número no modelo tradicional de divisão, 2 dividido por 5, que é a mesma coisa, antecedente e consequente. Aí nós temos um exemplozinho, dois exemplozinhos aqui na tabelazinha abaixo, né, que está ao meu lado aqui, de comparação. Em cada 20 infectados com o vírus, um está sob perigo. Olha, comparando com a ideia de razão, 1 para 20, entendeu? Isso é uma razão, certo? A cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. Então, eu tenho aqui tudo, tanto esse quanto esse são alunos, né? Só que 2 desses alunos, dos 10 alunos, gostam de matemática. 2 dos 10, que é o mesmo que 1/5, quando você divide por 2, contra essa fração irredutível. Beleza? Então, essa é a ideia básica de razão. E vamos dar um exemplo prático com um problema. Pedro e Márcio dividiram um terreno para diversificar o plantio. Pedro ficou com 20 tarefas para criar gado e Márcio ficou com 8 tarefas para plantar bananas, certo? A pergunta é, qual é a razão entre o número de tarefas que ficaram com Márcio e as que ficaram com Pedro? Presta atenção, a ordem é importante. O que foi que ele pediu? Primeiro ele fala qual é o número de tarefas que ficou com Márcio. A razão entre o número de tarefas que ficou com Márcio e o que ficou com Pedro, certo? Então essa razão vai ser o quê? Márcio sobre Pedro. Aí, ou seja, 8 sobre 20. Acabou, tá? Então, simplificando essa razão, nós temos aí 2/5, basta dividir por 4 o numerador e o denominador. Isso aí a gente lê 2 para 5, ou seja, para cada duas tarefas que Márcio ficou, Pedro ficou com 5, tá certo? Para cada duas, 5. Então, se Márcio ficasse com 4, Pedro ficaria com 10. Se Márcio ficasse com 6, Pedro ficaria com 15. E assim sucessivamente, tá bem? E o conceito de proporção, como é que fica, né? Eu já tinha dito que é a igualdade entre duas razões. Então, eu tenho aí uma razão A sobre B e outra razão C sobre D. E eu estou dizendo que A sobre B é igual a C sobre D, certo? Ou nesse outro modelo tradicional, certo? Isso aqui é o que nós chamamos de uma proporção, tá certo? Está chamando de proporção. E a leitura é A está para B, assim como C está para D. Essa é a leitura da proporção, tá ok? E a representação dela. Aí nós temos uma regrinha, certo? Uns elementos e a regrinha que envolve as proporções. Né? Esses caras aqui, que a gente traçou essa linha verde, esses aqui, o primeiro e o último, são chamados de extremos. E esse que vamos dizer que são o segundo e o terceiro, são chamados de meios, tá certo? E o que acontece com esses caras?
nós temos a propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. Tá bem? Então, essa é a propriedade fundamental das proporções que a gente usa bastante. Um exemplo, uma situação, um problema para a gente trabalhar com proporção. Numa escola, a proporção entre o número de professores e o de auxiliares é de 16 para 2. Bem explicadinho isso, que não tem na questão, já resolvendo a questão. O que é que ele quer dizer com essa parte? Ele quer dizer que a cada 16 professores, existem 2 auxiliares. Se existem 16 professores, só existem 2 auxiliares. Se existem 32 professores, existem 4 auxiliares. Se existem 48 professores, existem 6 auxiliares. A cada vez que você aumenta 16 professores, você vai aumentar 2 auxiliares. Essa é a razão entre eles. Tá certo? Então, vamos lá, o que é que ele quer? Sabendo que o número total de funcionários é de 108, quantos professores e quantos auxiliares existem na escola? Vamos organizar isso para a gente saber quantos são os professores e quantos são auxiliares. Dava para resolver escrevendo várias proporções, até a gente encontrar com a soma do numerador e o denominador ser 108, mas vamos resolver por um outro caminho que também é viável, tá certo? Olha, a razão entre os professores e auxiliares, 16 para 2, como a gente colocou. A razão entre os funcionários e os auxiliares é diferente, porque tanto o professor quanto os auxiliares são funcionários. Então, eu tenho aí 16 professores mais 2 dá 18. Então, a cada 18 funcionários, eu tenho 2 auxiliares. Mas por que eu fiz isso? Porque ele perguntou quantos são auxiliares na escola, sendo que existem 108 funcionários. Por isso que a gente juntou tudo, tá certo? Beleza. Então, eu monto essa proporção a partir dessa situação. Se com 18 funcionários eu tenho 2 auxiliares, ó, com 108 funcionários eu vou ter quantos auxiliares? Montei a proporção, que era o que eu queria, para resolver esse probleminha, tá bom? E aí usando a propriedade fundamental da proporção, multiplica cruzado, multiplicação dos extremos, multiplicação dos meios, eu vou ter que 18x é igual a 2 vezes 180. 18x é igual a 216, é só fazer o cálculo. X é igual a 216 dividido por 18. E aí, nós temos um total de 12 auxiliares, certo? Para a situação de 108 funcionários. Beleza. Além disso, temos que descobrir o número de professores. Poderíamos fazer a mesma coisa, tá certo? Poderíamos colocar 18 funcionários para quantos professores seriam? 16. Porque aqui desses 18, 16 são professores. Está para 108 sobre x. Poderíamos, mas como a gente já tem o número de auxiliares, certo? E só são ou professores ou auxiliares, basta a gente fazer uma pequena subtração, certo? De 108 menos os 12 auxiliares, eu tenho um total de 96 professores. Mas poderia fazer 2 proporções nesse problema. Tá bem? Então, vamos para frente. Falando sobre grandezas. Existem 2 tipos de grandezas diferentes, certo? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Melhor dizendo, existem 3. Existem também as grandezas que não se relacionam, nem são diretas, nem são inversas. Então, quando é que elas são diretamente proporcionais? Quando acontecer, na medida que uma for crescendo, a outra crescer também, tá certo? Nós chamamos aqui de grandeza x e y. Se o x crescer, o y também cresce. Se o y crescer, ou se o x decrescer, o y também vai decrescer. Vai diminuir, tá certo? Essas são as grandezas diretamente proporcionais. Beleza. Um exemplo de grandezas diretamente proporcionais é um pacote de biscoito. Custa o quê? Digamos, R$2. 2 pacotes, 4. 3 pacotes, 6. 4, 8, 5, 10. E assim sucessivamente, certo? Quantidade e gasto são grandezas diretamente proporcionais. Quanto aumenta? Quando aumenta a quantidade, aumenta o gasto. Tá certo? E várias outras grandezas
diretamente proporcionais a gente pode ver na nossa realidade, no nosso dia a dia. Uma situação, problema envolvendo isso, peguei até uma situação bem elaborada, certo? Bem trabalhosazinha, para a gente já começar dando um caldo mais grosso a essa situação, a esse problema, para vocês verem que vocês vão enfrentar. O assunto é fácil, mas vocês vão enfrentar problemas um pouco mais arrumados, precisam raciocinar e ter estratégia para resolver esse problema. Vamos lá. Calcule x e y, sabendo que eles são diretamente proporcionais aos números 3 e 2. Nessa ordem. E que x mais y é igual a 100. Pronto. Vamos pegar só as informações que tem no texto. Primeiro, x sobre 3 é igual a y sobre 2. Por quê? Porque ele diz que x e y são diretamente proporcionais aos números 3 e 2 nessa ordem. Ou seja, x é proporcional a 3, assim como y é proporcional a 2. Então, x está para 3, assim como, ou seja, é igual a y sobre 2. Vamos dar uma arrumada nessa equação, que isso é uma equação, é uma proporção, mas é uma equação. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2x igual a 3y. Pronto. Daí eu não preciso mexer em mais nada no momento. Vamos para a segunda parte. Ele deu para a gente que x mais y é igual a 100. Certo? Olha o que a gente vai fazer. Vocês concordam comigo que se x mais y é 100, se eu multiplicar tudo por 2, eu vou ter isso? 2x mais 2y é igual a 200. Entendeu? Se 1x mais 1y é 100, então 2x mais 2y dá 200. Entendeu? Multipliquei todo mundo por 2. Para que eu fiz isso? Porque eu tenho aqui 2x. Quem são 2x? 3y. Então eu quero fazer uma substituição. No lugar do 2x, eu vou colocar o 3y. Observe. Então vai ficar como? 3y mais 2x igual a 200. Agora eu tenho condição de descobrir quem é y. Tá? 5y é igual a 200. Y é igual a 200 dividido por 5. Achei o valor de y. Tá certo? Se eu achei o valor de y, pessoal, aí mais uma vez, igual a gente deu essa dica no instante, fica fácil achar o valor de x. Certo? Então, se x mais y é 100, significa que x mais 40 é 100, porque eu já achei y. Tá bom? E aí, todos vocês já sabem, dá para ver claramente que x é igual a 60. Achamos a solução do problema. Certo? Aparentemente difícil, né? Se você não entender a montagem, não souber desenvolver, certo? Com uma pequena estratégiazinha das propriedades lá da equação, certo? Das ideias de equilíbrio, multiplicar por 2 em um membro e no outro membro. Então, é tranquilo, dá para desenvolver. E eu sei que vocês vão usar essa estratégia para resolver outros problemas na nossa listinha lá no final. Tá bem? Olha, agora grandezas inversamente proporcionais. É o contrário de grandezas diretamente proporcionais. As grandezas são inversas quando uma cresce e a outra diminui. Tá certo? De novo, usamos o x e o y. O x, quando o x está crescendo, o y está diminuindo. Ou, quando deveria ter feito o contrário, certo? Quando o x estiver diminuindo, o y vai estar crescendo. Então, tá igual às duas, mas pode acontecer as duas situações. Tá bem? Exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Do mesmo jeito que a gente falou da outra, tem um exemplo. Olha. Situação do automóvel. Se uma hora rodando a 120 km, certo? Um automóvel, para percorrer 120 km, gasta uma hora rodando a 120 km. Beleza. Mas ele vai gastar 2 horas se ele diminuir a velocidade, se ele vier para 60. Certo? Ele vai gastar 3 horas se a velocidade dele for de 40. Ele vai gastar 4 horas se a velocidade dele for 30. Ele vai gastar 6 horas se a velocidade dele for de 20. Certo? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer a vocês sabem disso, é só agora prestar um pouco mais de atenção, que à medida que eu aumento a quantidade de horas, é porque a minha velocidade diminuiu. E o contrário é verdadeiro. Se eu aumentar a minha velocidade, a quantidade de horas vai diminuir. Entende? Então, as grandezas velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. Tá bem? Não ficou bem claro?
Então, dê uma observada, qualquer coisa, volta o vídeo e veja mais uma vez a situação. Porque existem grandezas que são diretamente proporcionais, à medida que uma cresce, a outra cresce também, e grandezas que são inversamente proporcionais. À medida que uma cresce, a outra vai diminuir. Um exemplo que eu vou deixar aí para vocês é o exemplo, por exemplo, do pedreiro, certo? Se você contrata um pedreiro para fazer a sua casa, e você percebe que essa casa vai ficar feita em 90 dias, aí você bota na mente, eu não quero fazer minha casa em 90 dias, eu quero gastar menos tempo. O que é que você vai fazer? Contratar um novo pedreiro, tá certo? Então, se você tiver 2 pedreiros, você não vai gastar 90 dias também para fazer a mesma casa. Pela lógica, se um pedreiro gasta 90, 2 pedreiros vão gastar 45 dias, a metade do tempo. Você dobrou o número de pedreiros e você dividiu por 2 o tempo. Então, essa grandeza, certo? Número de pedreiros e tempo também são inversamente proporcionais, tá certo? Aí vão ficar para vocês uns exercíciozinhos para vocês praticarem essa semana, tá? E desenvolverem um pouco mais os seus conhecimentos. E na próxima aula, tá? Vocês podem aí estar enviando dúvida nos nossos contatos, nossos números, nas nossas redes sociais, sugerindo alguma coisa, tirando dúvida de qualquer situação e mandem para a gente que está aqui à sua disposição, tá certo? Aí nós temos a fonte de onde tiramos, tá bom? Um bom estudo, né? Boas pesquisas, se divirtam aí aprendendo. Uma ótima semana para todos vocês. Um abraço.